Bem-vindo à aula número 12 do curso de Teoria dos Números. Falaremos sobre as relações de equivalência e conjunto quociente. Antes disso, é importante definirmos, redefinirmos, revisitarmos o conceito de classe de equivalência. Então, o teorema diz que as diferentes classes de equivalência de uma relação de equivalência no conjunto A fornecem uma decomposição de A em subconjuntos mutuamente disjuntos e que eles são não vazios, cuja união é o próprio conjunto A. Vamos retomar um exemplo do ponto, do plano π. Ou seja, então os pontos equivalentes a um dado ponto P nesse plano são todos os pontos da circunferência que passa por P e existem infinitas classes dentro do plano. Ou seja, dessa forma nós temos a visão de que eles são subconjuntos mutuamente disjuntos, nenhuma circunferência passa em cima de outra, e cuja união é o próprio conjunto A, no caso, é o próprio plano π. Ok? Então, seguindo nisso, nós temos a definição, o conceito de conjunto quociente, que ele é o conjunto quociente de A, pela relação, é o conjunto formado por todas as classes de equivalência determinadas pela relação nesse conjunto. Então, ela é determinada dessa forma, a notação dela é o conjunto e a relação formado por todas as classes que pertencem a esse conjunto A. Vamos a um exemplo. Então, seja A um conjunto de todos os estudantes matriculados nesse curso e que dois estudantes, A1 e A2, estão relacionados se eles pertencem à mesma cidade. Ou seja, então a relação ela existe se esse A1 e A2 pertencem a P, um subconjunto, o P representando aqui a cidade. Então a relação pertencer a uma mesma cidade, essa é uma relação de equivalência nesse conjunto A, porque ela é reflexiva, ou seja, eu moro na mesma cidade que eu mesmo, o elemento aqui mora na mesma cidade dele. Então, se um elemento A1 mora na mesma cidade do elemento A2, também a relação simétrica acontece. Se A1 mora na mesma cidade que o elemento A2 e esse A2 mora na mesma cidade que A3, então transitiva diz que eles moram na mesma cidade, o A1 e o A3. O conjunto quociente A, formado por A, essa relação, ele é formado por subconjuntos de estudantes de cada cidade. Então, no nosso exemplo dos estudantes, nós temos aqui um subconjunto do estudante de Araras, um subconjunto do estudante de Barretos, de Jaú, assim por diante, e o de São Paulo. Okay? Vamos no caso que Ana e João sejam da mesma cidade, no caso de Araras, como exemplo, então eles fazem parte da mesma classe de equivalência. Então, a classe de equivalência formada por Ana é igual à classe de equivalência formada por João, e assim como a classe de equivalência formada por qualquer outro estudante da mesma cidade, no caso da cidade de Araras. No exemplo 2, seja um conjunto A, o próprio conjunto dos inteiros, e a relação definida da forma, então se A está relacionado com B, somente se A menos B for um múltiplo de 3. Então, essa diferença de A menos B for múltiplo de 3. Então, vamos verificar se essa relação é uma relação de equivalência. Então, a primeira questão é ver se ela é reflexiva. Então, se eu tenho A menos A igual a 0, eu tenho que 0 é um múltiplo de 3. Ou seja, se eu tiver 3 multiplicando 0, eu tenho a validação dessa propriedade reflexiva. Então, para qualquer A pertencente a esse conjunto, então nós temos que A está relacionado com A. Vamos para a próxima. A relação é uma relação simétrica. Se temos A menos B é igual a um valor, então B menos A é igual a esse valor A menos do sinal. Então nós temos também agora aqui um valor e nós temos que também é múltiplo de 3. Então para qualquer A e B pertencente a esse conjunto. Então, logo, se B está relacionado com A, se e somente se A está relacionado com B. Validado a nossa segunda propriedade. E na última propriedade, ela é uma relação transitiva. Então, se eu tenho aqui A relacionado com B e B relacionado com C, então nós temos um valor, que é a diferença de A menos B,
e é múltiplo de 3. Da mesma forma, B menos C também, a diferença é um valor, também múltiplo de 3. Fazendo uma conta, né, que é a soma dos dois lados, nós temos então que o menos B aqui e o mais B se cancelam. Nós teremos essa soma que vai ficar igual a A menos C, que é igual à soma desses valores. Decompondo, nós temos aqui o multiplicador 3, então mostrando que A menos C é um múltiplo de 3 também. E aí, por isso, como consequência, nós temos a relação entre A e C também confirmada, confirmando a propriedade transitiva e, de fato, trazendo uma relação equivalente. Vamos para o exemplo 2. Vamos determinar os elementos desse conjunto quociente, onde M, pertencente a esse conjunto, né, a classe de M, e as classes de equivalência para cada um desses M's. Nesse exemplo, né, seguindo o exemplo, o que nós temos aqui são múltiplos de 3. Bom, vamos lá. Vamos definir as classes de equivalência do zero, que é a diferença entre 0 e um número A que seja divisível por 3, ou seja múltiplo de 3. Então, a classe de equivalência de 0 é a mesma classe de equivalência de 3 e assim por diante, ou seja, eles formam esse conjunto dos números de 3 em 3, no menos 6, menos 3, 0, 3, 6 e assim por diante. 9. Seguindo, vamos verificar os elementos da classe 1, da classe relacionada equivalente com o número 1. É a diferença entre 1 e qualquer número em A que seja múltiplo de 3. Então, a classe de equivalência de 1 é a mesma de 4 e a mesma de menos 5, que são esses elementos desse conjunto. E da mesma forma, a classe de equivalência do elemento 2 é a diferença entre 2 e qualquer número que seja múltiplo de 3. Então, 2, 5, menos 4, que dá esse outro conjunto aqui. Então, vamos observar que nós temos a classe de equivalência de 0 é a mesma de 3, classe de 1 é a mesma de 4, a classe de 2 é de 5. O ciclo recomeça, 0 é a mesma de 6, 1 é a mesma de 7, e assim, 2 é a mesma de 8, e assim por diante. Então, nós percebemos que esse conjunto ele só tem apenas 3 classes, né? Ou seja, possui apenas 3 elementos que são as classes de equivalência do 0, do 1 e do 2. Vamos pensar, então, nesse exemplo, como partição desse conjunto. Ou seja, então nós observamos que essa relação, né, esse conjunto formado é uma partição de Z. Então ele vai ser escrito como subconjuntos, né? Então nós temos o primeiro subconjunto, que é a primeira partição, formado por esses elementos, a segunda partição formada por esses elementos e a terceira partição formada por esses elementos. É importante entender que, nesse caso, né, os subconjuntos eles são não vazios, ok? Todos eles, né? O conjunto formado pela classe de equivalência do 0 não é vazio, aqui tem elementos. Da classe do 1 também tem elementos, da classe do 2 também tem elementos. Então, isso daqui está ok. Lembrando daquele nosso teorema do início da aula. Olhando para... Eles são disjuntos, né? Mutuamente disjuntos. Então, não há interseção. A interseção entre as classes é vazia. E eles, como nós colocamos isso no teorema no início da aula, a união dessas classes, a união desses subconjuntos, formam o conjunto dos inteiros. Okay? Fazendo uma comparação, né? Levando isso para o conceito de congruência, a relação de equivalência em Z, que é definida dessa forma, nesse exemplo, e trazendo que A é relacionado com B, isso só acontece se A menos B é múltiplo de M, na verdade, nada mais é do que a própria definição de congruência módulo M. Né? Nós fizemos o exemplo como congruência do número com módulo 3, mas isso pode ser aplicável para qualquer um desses, para qualquer M. Então, A é congruente em módulo M, K é congruente a B, módulo M, se essa diferença for divisível por M. Então, no exemplo anterior, nós temos a aplicação do módulo 3, então nós temos aqui a classe formada pelos elementos
equivalentes ao 1 aqui, então nós temos o menos 2, o 1 e o 4. Eles são congruentes entre si, como nós já temos, né, essa definição, no módulo 3. Ok? Então, era isso que nós tínhamos para falar hoje para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.